Então, gente, hoje é a nossa terceira aula, né? A gente já recapitulou um pouquinho do campo da psicologia do desenvolvimento, qual é a especificidade dela, né? A gente aprendeu na aula passada que a psicologia do desenvolvimento, a psicologia ela tem um campo de especialidades, né? De pesquisa, que às vezes faz um recorte, um enfoque, né? Na infância ou na adolescência, ou nas doenças psicológicas, ou nos testes, né, ou na análise do comportamento. Então, ela foi se especializando, né, e cada uma dessas áreas foi aprofundando seu conhecimento, né, psicopatologia, nos transtornos de personalidade, nos diversos tipos de sofrimento psicológico, né, que afeta o desenvolvimento, afeta o homem. A psicologia do desenvolvimento, ela procura o quê, como a gente já aprendeu na última aula, né? Ela procura entender as mudanças de comportamento ao longo do ciclo vital. O que é o ciclo vital, para quem não está? O ciclo vital compreende desde a gestação até a morte. E a psicologia do desenvolvimento vai vendo essas nuances. Hoje a gente vai aprender um pouco da contribuição de um grande teórico, um biólogo, né, na área de vocês, que contribuiu muito para o entendimento da psicologia, do desenvolvimento, principalmente do desenvolvimento da criança até a fase pré-adolescente. Apesar de que Piaget, como a gente viu na aula anterior, ele não é um maturacionista, né? Piaget, ele acredita que a criança se desenvolve na relação com os estímulos do meio ambiente. Ela não simplesmente se desenvolve porque ela tem uma potência, uma disposição interior para o desenvolvimento, tão somente, né? E o Piaget, a obra dele é um suíço, ele nasceu na Suíça, estudou lá. A obra dele teve impactos fundamentais na educação. Por quê? Porque o interesse dele, do Piaget, era entender como a criança pensa, como é que a criança conhece, né? Qual é a gênese do seu conhecimento, do seu desenvolvimento. Vou colocar aqui a apresentação para a gente seguir a linha da autora, da nossa autora, né, Angela Biaggi. Então, a gente tem aqui a teoria de desenvolvimento intelectual, de Jean Piaget. Epistemologia genética. Por que epistemologia genética? Né? O que isso significa? E por que a gente colocou assim, teoria do desenvolvimento, a autora colocou teoria do desenvolvimento intelectual de Piaget? Porque o enfoque dele, do Piaget, como pesquisador, foi saber sobre a inteligência da criança, né? Como é que ela conhece. A epistemologia é um estudo sobre a possibilidade e a forma do conhecimento, né? Então, Piaget, ao longo ele lia muito filosofia, lógica, epistemologia, mas ele era biólogo, então ele tinha uma carga muito forte da biologia também. Então, ele criou essa expressão para dar para a teoria dele, epistemologia genética. Quando vocês fizerem um concurso, forem estudar para alguma coisa, vocês vão perceber que, quando falarem assim, a epistemologia genética é do Piaget. Epistemologia porque tem a ver com a forma como se conhece a realidade, e genética não é da genética do gene, não, gente. Né? A gente pode pensar até assim que ele analisou a genética do ser humano, não. Genética quer dizer da gênese, tá? O sentido aqui é da gênese, onde começa, né? Como é que começa esse processo de conhecimento.
E aí ele vai falar do ponto de vista psicológico, né? Porque ele vai perceber, a gente vai ver isso mais na frente, que a só biologia não servia para explicar os processos de transformação. Ficou claro essa parte da epistemologia genética? Eu faço essa explicação do termo porque mais na frente vocês vão fazer concurso, vão estudar para prova, e sempre cai esses temas, você fica sem saber, porque cada teórico criou sua teoria, né? E quando falar assim, ó, epistemologia genética ou psicologia genética tem a ver com a gênese, não com a genética da pessoa, né? Genética biológica, mas com a gênese do processo. A gênese quer dizer o quê? O começo, como é que aquilo começa e vai se transformando. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu tentar entrar aqui no chat pelo meu celular, porque como eu estou apresentando para vocês, eu não estou conseguindo ver o chat se vocês estão falando comigo. Cadê? Não sei nem como é que vê aqui pelo celular. Acho que é aqui. O Francisco disse que está conseguindo entender. Então é isso. Então o recorte dele, que ele vai explicar, é o desenvolvimento intelectual, como a criança aprende, né? Como é que ela aprende, como é que isso nasce na criança, de que forma essas coisas nascem na criança. A biografia de Jean Piaget, eu não vou falar os detalhes para vocês, porque está lá no texto da Angela Biaggi. Tem um pouquinho aqui nesse texto também, não sei se vocês estão vendo aí. Eu botei para vocês esse texto em PDF, lá na pasta. É o texto da Rapaport, do Fiore e da Cláudia Davis, que é Teoria do Desenvolvimento, Conceitos Fundamentais. É importante da biografia do Piaget destacar isso, que ele foi um biólogo suíço e que ele fez uma investigação clínica dos processos de desenvolvimento. Ele foi convidado para fazer começou a vida científica dele aplicando testes psicométricos. Lembra aquela fase dos testes de laboratórios? Colocava as pessoas no laboratório, ficava medindo as suas capacidades cognitivas por meio de testes psicométricos, né? E o Piaget percebia que aqueles testes não eram suficientes, porque ele se interessava mais quando a criança errava o teste do que quando a criança acertava. Então, ele começou a ver um potencial de explicação do desenvolvimento a partir dos erros e das tentativas da criança. E o teste psicométrico não, descartava os erros, né? Eles tinham o objetivo, aplicava os testes e fazia a leitura desse teste a partir dos acertos das crianças. E Piaget se interessava pelos erros, ele via potencial, ele via uma lógica, uma forma, uma estrutura da criança olhar para a realidade e, através das suas respostas erradas, com aspas, né, na medição de inteligência, ele via ali um potencial de conhecer como é que a criança se organiza, como é que ela pensa, né. Aí ele aprendeu a trabalhar com método clínico. O método clínico é um método baseado no diálogo e na observação dos pares, né? O método clínico é o psicólogo, o pesquisador, a criança, o adulto, o jovem, numa situação de relação e de observação também, dentro de um contexto, um consultório, uma casa. Então, ele, em algum momento, ele observou os próprios filhos, né? Ele tinha filhos pequenos, Piaget, então ele começou a observar e fazer relatos descritivos desse desenvolvimento dos filhos. E daí ele publicou muita coisa. Piaget tem não sei quantos livros, mais de 50 livros, publicou artigo, fez parceria, ele teve uma vida muito intensa de publicação. E os leitores dele tiraram algumas coisas importantes para que a gente pudesse
para que a gente pudesse traduzir ela para a educação. Por isso que entender como a criança pensa, como é que funciona a sua inteligência, as suas estruturas cognitivas, é importante para a educação. Né? Por exemplo, quando a gente aprende os estágios, a gente aprende que não adianta você dar um lápis para uma criança de 2 anos de idade para ela começar a escrever só porque você quer que ela comece a escrever. Ela não tem elementos estruturais, fisiológicos, biológicos, do desenvolvimento da mão e também cognitivo para poder dar conta dessa tarefa. Entendeu? Opa, tranquilo. Estou aqui gravando uma aula. Para não dar conta dessa tarefa, entendeu? Então, assim, aí a gente vê a importância do conhecimento do desenvolvimento humano. Vocês estão entendendo? Então você pode até pensar, para que é isso, entendeu? A gente conhece como é que o ser humano, a criança, o jovem, o adulto, o idoso se desenvolve dentro de alguns determinados contextos. A gente sabe o que esperar, né, daquele desenvolvimento e sabe trabalhar a partir dele para que se desenvolva ainda mais, né? O conhecimento que Piaget desenvolveu acerca do desenvolvimento infantil possibilitou médicos, professores, psicólogos a trabalhar no enriquecimento ambiental para que a criança se desenvolva. Porque antes a pessoa falava assim, lembra da teoria maturacional? Então, independente do contexto, a criança vai desenvolver, onde ela vai falar, onde ela ela vai desenvolver naturalmente, porque ela tem tudo ali para dentro dela para se desenvolver, para amadurecer. Piaget já vai falar o seguinte, que não, ela precisa de estímulos, porque essa roupagem biológica que a gente tem, essa estrutura biológica que a gente tem, ela só se desenvolve por meio dos estímulos ambientais. É como o Érico, não sei se o Érico é dessa turma, falou na última aula, a partir das necessidades da criança, ela vai desenvolvendo algumas coisas, e é verdade. Né? O Francisco está perguntando se seria a forma de a criança consegue observar e se introduzir no meio. Sim. E a gente vai ver isso ao longo que eu fui explicando a teoria de Piaget, mas é exatamente isso, Francisco. Ela vai começar a observar, né, lá pequenininha, no estágio sensório-motor, e na relação com esse meio, né, ela vai se desenvolvendo suas capacidades, né, de inteligência, de cognitiva, motora, né? Motora, então, e social, psicossocial, né? Então, por isso que a gente não pode, se cair num concurso, numa prova de vocês, assim, Piaget é um teórico maturacionista, que muita gente acusa ele disso, né? Vocês vão falar o quê? Que não, né? Ele não é maturacionista, ele é interacionista, porque ele acredita que o organismo se desenvolve na interação com o ambiente. Né? Entendido até aqui? E aí, ó, ele vai falar, e como eu falei para vocês, já adiantei, mas a gente vai lendo com calma, ele vai... o recorte dele é a inteligência, então Piaget ele vai rejeitar o enfoque psicométrico, que eu já expliquei para vocês, ou seja, o enfoque psicométrico é um enfoque na mensuração de diferenças individuais através de testes padronizados, né? Que praticamente o único e assim mesmo enfoque pioneiro na época em que Piaget iniciou seus trabalhos sobre inteligência. Então, na época do Piaget, só tinha os trabalhos sobre inteligência, era aquele, testes psicométricos e verificação de QI. Né? Então, ele, claro, como um crítico, uma pessoa inteligente, ele viu que era insuficiente, né? Não era suficiente para explicar o desenvolvimento da criança. Outra definição afirma de que a inteligência é a forma de equilíbrio para o qual tende todas as estruturas cognitivas. O termo equilíbrio, oriundo da física, implica no ajustamento harmonioso entre dois fatores, as ações mentais ou estruturas cognitivas da pessoa e o ambiente. Gente, é muito interessante essa teoria que ele vai trazer para a gente. Né? Olha, a gente já está começando a aprender aqui
uns termos que ele vai usar durante a obra dele, e a gente, sempre que vocês lerem Piaget, vocês vão ver. A equilibração, né? O termo equilíbrio, ele usa muito, né? Ele emprestou esse termo da física, né? Que ele vai falar que implica no ajustamento harmonioso entre dois fatores, as ações mentais da pessoa e o ambiente. A gente vai ver isso mais aprofundadamente daqui a pouco. Ainda como função da formação biológica, Piaget enfatiza o aspecto evolutivo da inteligência. Como é que a criança gradualmente atinge estruturas cada vez mais eficientes? Essa pergunta dele é muito importante, né? Que a criança aprende na relação com o meio, isso é fato, mas como é que ela vai se especializando, como é que ela vai criando um pensamento cada vez mais complexo, né? E eficiente para dar conta das coisas, né? Então ele teve esse interesse. Outra definição enfatiza que a inteligência é um sistema de operações vivas e atuantes. Essas definições são de Piaget, tá? Isso evidencia que Piaget atribui um papel ativo à pessoa, o que ela faz sobre o mundo. A realidade deve ser construída pela atividade da criança. Vocês estão entendendo? Ao invés de o conhecimento ser adquirido por um recipiente passivo, que implica na concepção behaviorista norte-americana. Então, na ciência havia duas, vou dizer assim, né, simplificar, duas correntes, né? Lembra da filosofia da educação? Tipo, o homem é um papel em branco, é a sociedade que escreve nele, né? Então tinha várias concepções assim, de que o ser humano era passivo, o ser humano era bom, o meio que estragava. Tinha umas concepções que não estavam bem desenvolvidas, né? Então, a gente já começa já a nossa aula enfatizando que o Piaget, ele vê o ser humano como uma pessoa ativa, né? Ela é ativa. A realidade, ela deve ser construída pela atividade da criança. Isso teve um impacto muito grande nas formas de ensino. No ensino tradicional, na escola, as crianças ficavam sentadas, ou ficam, né, que ainda tem muita gente que trabalha nessa perspectiva. O professor, cheio do seu conhecimento, ficava na frente, né, em cima de antigamente um pedestal, assim, uma parte mais alta, e ensinava a transmitir os conteúdos para as crianças. Então, ela era passiva, ela só recebia. E através dos experimentos e das pesquisas do Piaget, ele foi percebendo que a criança era um ser ativo, né, e que ela aprendia pela sua atividade no mundo. Entendeu? Pelos estímulos, pelos desafios que eram postos diante dela, ela ia complexificando a sua atividade, as suas habilidades cognitivas, né? Cognitiva, a gente fala cognitiva, é da cognição, de aprender. Tá tudo bem até aqui? Obrigado, Lili. Então vamos seguir. Aí, gente, ele vai. Na hora que eu preparei essa aula, eu pensei assim. Claro que a obra de Piaget é imensa, é grande. Como é que eu posso apresentar para os meus alunos de forma que eu dê os conceitos que, quando eles lerem mais para frente, ou depois, ou numa pós, ou depois num texto complementar, ele vai entender o Piaget. Então, para a gente entender o Piaget, existem três aspectos fundamentais da teoria dele, que ele organizou, entendeu? E a gente precisa entender o que é isso, como é que ele organizou, como é que ele fez assim, um mapa mental para entender os processos, né? Os processos de desenvolvimento. Ele separou em conteúdo, estrutura e função. Então, toda vez que ele vai olhar para esses processos, ele vai discernir o que é o conteúdo, a estrutura daquele conteúdo e a função. E agora a gente vai aprender, isso daqui é só uma introdução, tá? Porque a gente vai chegar lá nos estágios. A gente vai aprender que
o que isso significa? É como se fosse um método, uma forma de ele fazer as coisas, né? O que é, então, o conteúdo? O conteúdo refere-se aos dados comportamentais, ou seja, aquilo que o indivíduo está pensando, seus interesses e como ele resolve um problema, né? Se eu perguntasse de vocês agora uma pergunta sobre alguma coisa aqui do texto e vocês me respondessem, eu estaria na esfera do conteúdo, aquilo que você fala, os seus interesses, é o conteúdo que o pesquisador tem para poder trabalhar, tá bom? Então, é a fala, é o que a pessoa pensa, o interesse, é a forma como eles resolvem, como as pessoas resolvem o problema. O que é a estrutura, né? O que é a estrutura para o Piaget? A estrutura é um conceito nitidamente de caráter biológico. O desenvolvimento da inteligência é afetado por fatores biológicos, um dos quais é a transmissão hereditária de estruturas físicas, como o sistema nervoso próprio da espécie. Outro tipo de estrutura hereditária seriam as reações comportamentais automáticas, isso é, os reflexos, como o de sucção, o de apreensão e outros. As pesquisas de Piaget demonstram, porém, que no ser humano, após os primeiros anos de vida, os reflexos são modelados pela experiência ambiental e dão lugar ao novo tipo de mecanismo, a estrutura psicológica, que não é diretamente hereditária. Olha, gente, isso é muito importante, muito importante. O que ele quer dizer aqui? Que, ao contrário do que muita gente poderia pensar, dizendo assim, que tudo é resumido à biologia, ao caráter biológico, transmitido, ele diz que é importante, forma a nossa estrutura. É através dessa estrutura que a gente vai avançar numa aventura com o meio ambiente, com as pessoas, que vão dar lugar a um novo tipo de estrutura psicológica, né? Que ela não é hereditária. Então, você não pode dizer assim que a sua estrutura psicológica ela é hereditária. Na verdade, você tem um aparato biológico, que é seu corpo, seu cérebro, a sua capacidade de ser afetada, de amar, do seu sistema nervoso, de sentir, entendeu? Enfim, toda a parte biológica do seu corpo é uma estrutura pela qual você vai se desenvolver, né? Outro tipo de estrutura são os comportamentos automáticos também, por exemplo, os reflexos, né? Quando você coloca o bico do seio na boca da criança assim que ela nasce, ela já vai sugando, né? Ou então você coloca alguma coisa na mãozinha dela, ela fecha. Esses são reflexos inatos, né? São reflexos biológicos, mas com o passar do tempo, vai ganhando sentido, eles vão tendo outros sentidos e outros significados. Então, a gente não entra mais no campo da estritamente biológico da transmissão. Por exemplo, se eu disser mesmo assim, o Francisco, a Lilian, a Jussiane, pegar na mão, tipo assim, você colocou o dedinho na mão da criança, ela fecha. Ela é bem recém-nascido. Isso é um reflexo e uma coisa é um comportamento biológico hereditário, né? Ela nasce com essa sensibilidade e com esse reflexo de fechar. Isso é uma coisa. Depois de um tempo, com a convivência com os pais, com os irmãos, ela pode estender a mão, pegar uma coisa que ela quer especificamente, comer ou não comer. Isso daí já é do campo da cultura, já é do campo da estrutura psicológica, não é do reflexo. Entenderam, gente, a diferença? Então, a gente já sai a gente tem uma estrutura orgânica e ao longo do desenvolvimento a gente dá um salto, a gente passa para uma esfera que não é diretamente hereditária da estrutura orgânica, mas ela entra numa outra dinâmica que é uma estrutura psicológica. Lembra quando eu falei do darwinismo social? Queriam transportar as teorias de Darwin para entender as relações sociais.
E foi uma tragédia, né? Até hoje tento ressuscitar isso, mas foi uma tragédia terrível, né? Não dá certo, porque a gente já sai do nível meramente biológico e entra para o nível da cultura, sai da estrutura biológica e entra para uma estrutura psicológica. Não é uma coisa ou outra, é as duas coisas ao mesmo tempo, né? A gente é corpo e mente. A nossa mente está no corpo. Para ter uma mente, a gente precisa de um cérebro, de um corpo, entendeu? Não há pensamento sem cérebro. Então, está tudo, essa estrutura das bases para que a gente se desenvolva outras estruturas que são estruturas mentais, estruturas psicológicas. Eu falei muito aqui nessa estrutura, ficou fácil para vocês? Ficou claro? Sim, não. Então, nesse sentido, a gente não abandona. Às vezes pode parecer que o pessoal das áreas humanas ou os pedagogos, os professores, não dão tanta importância para o aparato biológico, né? Não é verdade, né? Ele é uma estrutura importante, através da qual a gente se desenvolve, mas ela não é a única e definitiva, né? Então, por exemplo, antigamente não se tinha perspectiva para uma criança que nascia autista, cega, surda e surda, entendeu? Mas, através da educação, dos estudos de psicologia e da neuroplasticidade do cérebro, dos estudos do desenvolvimento, os pesquisadores foram colocando outro tipo de linguagem. E essas pessoas que são cegas, surdas e ainda tem algum transtorno autista, elas conseguem se relacionar através do tato, e elas criam uma linguagem específica. Eu vou passar para vocês um filme chamado As Borboletas de Zargovsky, e vocês vão ficar bem emocionados. Um dia, quando vocês puderem assistir, vocês assistam. Eles vão aprendendo a se comunicar de forma... Então é na interação, gente. Mesmo que esse aparato aqui, biológico, venha com algum tipo de limitação, é através da minha interação com o meio que eu desenvolvo outras capacidades. Por exemplo, a pessoa que é cega, através da interação dela com o meio ambiente, ela vai desenvolvendo outros sentidos para dar conta da convivência social. Então, ela desenvolve bastante a audição, o cheiro. Uma pessoa que tem deficiência visual, ela tem os sentidos maiores de percepção do que uma pessoa vidente. Entendeu? Então, tudo depende da estimulação. Por isso que é importante uma aula, principalmente quando se trabalha com criança, muito que tenha vários estímulos, né? O bebê precisa de vários estímulos para poder desenvolver. Não é só botar ele lá no quarto escuro, deixar ele quietinho, não. E dar mamadeira para ele, não. Ele precisa de toque, ele precisa que você converse com ele, ele precisa ser estimulado para o desenvolvimento. Aí ela vai seguir assim: no processo de interação com o ambiente, a criança gradualmente desenvolve as estruturas psicológicas. Uma estrutura, gente, é composta de uma série de esquemas integrados. E aí ela vai explicar, a Angela Biagi, assim: vejamos então o que é o conceito de esquema. Isso é um conceito importante, vocês colocarem aí no caderno de vocês, viu? O esquema é um padrão de comportamento ou uma ação que se manifesta com ordem e coerência e descreve um tipo regular de ação que a criança aplica a vários objetos. Um esquema é um padrão de comportamento ou uma ação que se manifesta com ordem e coerência e que descreve um tipo regular de ação que a criança aplica a vários objetos. Piaget fala de esquema de sucção, por exemplo. Mas os esquemas mais evoluídos envolvem mais do que um reflexo. Envolve um tipo de ação que, além do reflexo, contém elementos da experiência ambiental. Lembra que a sucção é um reflexo? Bota o dedo na mão da criança, ela automaticamente vai sugar, né? Ela tem um esquema psicológico de sugar, porque ela vai se sentir saciada depois quando colocar os seios e vai ter leite. Ela vai se sentir consolada através da boca. Então, esse estímulo de sucção traz consigo uma carga emocional também.
Então, a criança vai criando esquemas na cabeça de que, ao colocar alguma coisa na boca, logo vai sair um leite que vai me alimentar. Ou quando não sai o leite, ela sente uma fome, um desequilíbrio que vai fazer com que ela chore. E ao chorar, ela vai perceber que vai vir um leite. Então, você vai percebendo que vai se criando esquemas na cabeça da criança, que daqui a pouco ela conclui que, chorando bem alto, vai vir meu leite. Eu estou dando um exemplo bobo, mas a gente vai ver outros exemplos, tá? Mas é porque vocês percebem que na interação com o seio da mãe, com a mãe, ela vai criando esquemas psicológicos para dar conta da sobrevivência dela. Assim é que o esquema de chupar o dedo envolve mais do que um reflexo de sucção, uma vez que existe a tendência natural do bebê no bebê à sucção, quando o objeto toca seus lábios. Porém, não há uma tendência inata a levar a mão à boca. Essa já envolve elementos da experiência ambiental. Aqui está clara aquela questão da estrutura biológica e da estrutura psicológica. O que nesse processo tem a ver da estrutura biológica? Da estrutura biológica tem a ver que o bebê tem um reflexo da sucção, né? Então, ele vai sugar. Mas colocar o dedo na boca e sugar, isso é um elemento da experiência ambiental. Isso quer dizer o quê? Que a criança já não nasce com aquela vontade de pegar o dedo e botar na boca. Se ela pegou o dedo e botou na boca, foi a partir da relação dela com o ambiente que ela aprendeu. Às vezes a mãe colocou, ou ela acidentalmente colocou, mas não é uma tendência natural. A criança saiu da barriga da mãe, nasceu, ela vai pegar o dedinho e vai colocar na boca. A tendência natural dela é a sucção, é o reflexo da sucção, ela tem essa capacidade inata. Se ela vai colocar o dedo do pé, a mamadeira, o lençol, aí isso daí já são elementos da experiência ambiental dela, tá bom? Certo, eu acho que a gente ficou claro essa parte da estrutura, ficou, né? O conteúdo facinho, o conteúdo é aquilo que a pessoa fala, a estrutura é essa estrutura orgânica, a estrutura psicológica, a estrutura que a gente vem de aparato biológico, seja como for, mesmo as pessoas com deficiência, elas têm uma estrutura a partir da qual que elas vão se desenvolver, uma estrutura orgânica, às vezes de reflexo. E o ambiente vai estimular, né? E vai estimular e vai formar as estruturas psicológicas, né? Vai possibilitar a formação dessas estruturas psicológicas. E em relação à função, né? O que Piaget fala em relação à função? Piaget afirma que todas as espécies, elas herdam duas tendências básicas, ou funções invariantes, que são mais dois conceitos importantes de Piaget: a adaptação e a organização. Organização refere-se à tendência que todas as espécies de sistematizar e organizar os seus processos em sistemas coerentes, que podem ser físicos ou psicológicos. Entre os físicos, temos como exemplo o aparelho circulatório, ou digestivo, ou digestório, né? Onde há uma organização de estruturas menores em uma hierarquia. No plano psicológico, vemos que o bebê inicialmente tem os esquemas isolados de olhar e o de apreensão, mas não os integra. Gradualmente, ela aprende a combiná-los de forma a estender a mão e a pegar o objeto que ele vê. Então, o Piaget vai falar que desde a estrutura orgânica, por exemplo, quando você vai ver metabolicamente como é que funciona o sistema digestório, você vai ver que salta o susto gástrico, o esôfago se dilata, os dentes estão ali para mastigar, tem uma estrutura que funciona, fisiológica de adaptação que funciona para dar conta daquele serviço, né? E ele vai falar que no plano psicológico, o bebê, por exemplo, ele tem a função de olhar, a função de organização. Então, ele olha para aquela mãe, ele olha para aquele objeto, ele tem a função inata de aprender, de fechar a mão quando toca, mas tudo isso não está integrado. É solto. Ele não consegue integrar isso num esquema psicológico, né? Ele vai aprender gradualmente a combinar essas formas. Por exemplo, ele já sabe que ele aprendeu que tem o reflexo de apreensão e de olhar. Então, ele olha para o objeto e ele aprendeu.
Daqui a pouco ele vai aprendendo para partir dessa tendência que o Piaget fala, que todas as espécies têm de se organizar, tanto de forma física como psicológica. Ele vai aprender que estender a mão e pegar um objeto e vai levar na boca. Aí ele vai, automaticamente, essas funções isoladas de olhar e de pegar, elas vão se combinando, de forma que vai desenvolvendo estruturas cognitivas, entendeu? Ninguém já nasce, eu tô falando coisas bobas assim, mas é importante a gente saber, porque senão a gente vai falar assim, que ele já nasceu, por exemplo, um exemplo muito legal. A gente ouve aí, né, o pessoal falando assim, essas crianças de hoje já nascem com o celular na mão, né? Ele já pega o celular, vai com o dedinho assim, ó, mexendo, como se já viesse do DNA da criança, né? E aí muitos pais não percebem que as crianças observam. Ela tem esse processo inato de reflexo de aprender, e ele vê os pais mexendo. Eles imitam esse comportamento, eles não sabem nem o que está acontecendo, mas eles veem que o pai e a mãe estão todos ali, eles fazem, entendeu? Eles vão fazendo o quê? Combinações de atos isolados e vão dando sentido a isso. Por exemplo, se a mãe, de repente, uma mãe, um pai, uma avó, fala assim, olha que legal, e meu filho, que lindo, dá cheiro, dá beijo, ele vai achar aquilo super legal e vai continuar fazendo. Né? Vai dizer, olha, isso é uma coisa legal, ganho beijo, ganho cheiro, é legal de enxergar aqui esse celular. Eu estou falando de forma bem simples, mas claro que é um pouco mais complexo. Né? A criança ela vai aprendendo de diversas formas. Né? Abrir, fechar, cair, tamanho, forma. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. Mas a gente precisa saber que o Piaget vai afirmar que a gente tem uma tendência a sistematizar e organizar os processos a partir desse aparato orgânico, né, que a gente tem. E o que seria essa adaptação que ele fala, né? Adaptação e organização. Organização e adaptação. O que seria isso? Todos os organismos, ele vai afirmar, como um bom biólogo que é, tem a tendência a se adaptar ao ambiente. Outra noção biológica que ele tem. A adaptação, segundo ele, envolve um equilíbrio entre dois processos complementares, acomodação e assimilação. A acomodação refere-se à mudança que o organismo faz em suas estruturas a fim de poder lidar com os estímulos ambientais. Na acomodação, o organismo se transforma para poder lidar com o ambiente. A assimilação refere-se ao processo em que o organismo, em que não o organismo, mas o objeto é que é transformado para se fazer parte do organismo. Temos um exemplo biológico, o processo de digestão. Quando a pessoa come alguma coisa, os músculos do aparelho digestivo precisam se modificar. Né? Quando a gente come, eles se contraem, eles expandem, eles liberam certos ácidos para poder lidar com o alimento. Para poder acomodar o alimento no estômago, nosso estômago faz todo esse processo. Né? Este depois é transformado em parte do organismo, é assimilado. Então, toda essa comida que depois desse processo aí de expandir, de liberar ácido, de liberar isso, nosso estômago vai diluir aquela comida no ácido, daqui a pouco aquela comida faz parte do nosso organismo, ela vai para o nosso sangue, ela vai fortalecer o nosso sistema imunológico, ela vai nutrir nossa pele, enfim, vai nutrir nosso corpo. Piaget ele vai pegar esse modelo e ele vai tentar explicar da mesma forma o plano psicológico, né? Que ele vai dizer assim, diante de um estímulo diferente ou radicalmente novo, a criança modifica suas estruturas e esquemas de acomodação. Depois assimila objetos semelhantes àqueles para os quais ela já tem um esquema praticando com eles. Vamos pegar o exemplo da criança que pegou o pente da mãe e botou na boca. A mãe estava pintando o cabelo, ela foi lá, pegou e botou na boca. Esse é o esquema que ela tem. Ela pega, segura e traz na boca. Esse já é um esquema psicológico que ela tem. Né? Digamos assim que ela, de repente, ela pegou uma coisa quente, botou na boca e se queimou. Aí aquilo causou uma crise nela. Né? Aquilo trouxe uma modificação, assim, esqueci até o termo, cadê, gente?
Tem um termo específico do Piaget que ele fala. Causou uma desequilibração. Então, ela pegou aquele pente, que é tudo que ela pegava, ela apertava, ela viu que agora queimou, sentiu, soltou. Aí já trouxe o quê? Ela tinha uma estrutura anterior na cabeça. Qual é a estrutura anterior? Tudo que eu pego, legal, boto na boca. Agora ela pegou, queimou, doeu, ela largou. Isso causou uma confusão na cabeça dela. Ela vai ter que se adaptar. Então, da próxima vez, você vai perceber que a criança vai ficar reticente. Ela vai ficar desconfiada, com medo. Vai tocar, quando ela sentir que está tudo bem, ela vai pegar e ela vai aí sim colocar na boca. Aí vocês veem que ele passou de um esquema que ela sempre aplicava o mesmo esquema, as mesmas coisas, para um outro esquema. Agora ela precisa parar, ela precisa olhar, ela precisa ver se tem algum perigo, se está quente ou se não está, para poder depois fazer o movimento de sucção. Então, o conhecimento, segundo ele, vai passando por esses processos de acomodação e assimilação, sempre. Sempre acontece uma crise quando a gente tem um conhecimento novo. Por exemplo, vocês vão entrar em crise, porque vocês estão tendo conhecimento novo agora da psicologia, que está trazendo coisas para vocês que não faz parte do roteiro de vocês, que vocês aprenderam desde criança. Vocês entendiam o mundo e o desenvolvimento da criança de outra forma. Esse novo conhecimento que eu estou trazendo para vocês vai causar uma certa crise, às vezes até ansiedade. Mas depois que a gente estudar, que vocês insistirem e perguntarem de mim, isso já vai fazer parte de vocês. Quando vocês conversarem com qualquer pessoa, já vai ter se acomodado na estrutura psicológica de vocês esse conhecimento. E aí você também vai poder explicar, não, olha, a criança se desenvolve porque você entendeu, você passou pela crise, né? Você tinha um esquema de entender o desenvolvimento da criança que foi sacudido pelas informações que eu estou trazendo aqui, que vai gerar uma crise, depois vai gerar uma acomodação, uma assimilação, que você vai tentar assimilar, e depois uma acomodação. Depois isso vai fazer parte do modo como você olha a vida, como você olha as crianças, entendeu? Ficou claro, gente? Me dá um feedback. Ficou claro até aqui? Vocês estão aí, gente? Um bebê, ele vai... vou seguir com os exemplos para vocês ficar claro, tá? Um bebê possui um esquema de sucção, né? Ele suga, ele chupa. E não é só o seio, né? Ele não chupa só o seio, ou o bico da mamadeira, mas qualquer objeto que ele pega, o bebê, ele leva para a boca. Não há modificação no esquema sucção, mas todos os objetos servem para exercitá-lo. Então, esse esquema sucção que ele já veio, ele vai exercitando com vários objetos, mas não se modifica, ele sempre vai botar na boca. A criança, ela passa por essa fase, né, de tudo que ela quer colocar na boca e experimentar. Ela só vai mudando os objetos. No entanto, quando a criança passa a receber o alimento com colher, vemos que inicialmente o bebê tenta usar o esquema de sucção para aplicar a mamadeira, que aplicava a mamadeira. Como não serve, o bebê modifica seu esquema, seus movimentos bucais para se adaptar à alimentação com a colher. É um exemplo de acomodação. Vocês entenderam o que é acomodação? Esse exemplo do bebê é muito bom, né? Ele sempre sugou, então tudo que ele pega ele suga, até a mamadeira, o peito da mãe, tudo ele sugou. Ele tem um esquema mental, um esquema cognitivo, que ele sabe que ele pega e ele experimenta na boca. Mas quando ele pega a colher, que a mãe vai dar comidinha, e vê que não basta sugar a colher, que não vai sair a comida, ele precisa abrir a boca, puxar e mastigar, ele vai, com o tempo, modificando os seus esquemas, os seus movimentos bucais. O movimento bucal dele não vai ser mais de sugar, mas vai ser de mastigar, de experimentar, de mover a língua. Então, ele vai se adaptando, né, à alimentação com a colher. Isso é um exemplo de acomodação. Ele acomoda um novo conhecimento. Um novo conhecimento se acomoda na sua estrutura psicológica.
O Francisco está perguntando, então, professor, então, basicamente, enquanto o bebê vai ter o desenvolvimento em relação à curiosidade que ele tem no momento, como, por exemplo, a comida. Isso, ele cria um modo de se relacionar com o mundo que vai sempre ser posto em crise, porque não há uma forma única, e ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que se organizar e se adaptar, né, acomodar esse novo, até acomodar esse novo conhecimento dentro de si. Aí ele vai trazer aqui, ó, outro exemplo. A criança que anda de velocípede. Velocípede é aquele carrinho que ela bota assim, que vai pedalando, como se fosse uma bicicleta para bebês, para criancinha. A criança que anda de velocípede, ao passar por uma bicicleta, precisa acomodar-se, modificar seus esquemas ou movimentos. No entanto, se ela já tem uma prática de andar de bicicleta, facilmente andará de bicicleta na bicicleta de um coleguinha, bastando para isso o processo de assimilação. Num plano ainda mais complexo, vemos que ao aluno de línguas que já estudou português, francês, basta certa assimilação para passar a estudar italiano. Mas se ele resolver mudar de opção para o curso de matemática, física ou engenharia, precisa de novas estruturas para saber como estudar tais matérias. Ele precisa acomodar-se. Mais uma vez, um exemplo muito bom. Olha só, a criança ela aprendeu a andar de velocípede, né? Então ela anda para cima e para baixo. Mas se ela for andar de uma bicicleta, ela vai ter que modificar seus esquemas, esquemas mentais, porque a bicicleta ela é maior, ela exige maior equilíbrio, ela é só de duas rodas. E essa prática de andar, ele vai modificar esse esquema e vai acomodar esse conhecimento, entendeu? Então, a partir do momento que ele aprendeu a andar de bicicleta e acomodou esse novo conhecimento como esquema psicológico, cognitivo, ele pode andar em qualquer bicicleta do coleguinha, basta saber como é que ela funciona que ele vai conseguir andar. Então, já tem um processo de assimilação. Ele acomodou aquele conhecimento, ele aprendeu, para andar de bicicleta eu tenho que equilibrar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, pronto, já sei. Quando ele vai ver uma outra bicicleta diferente da dele, mas que tem a mesma estrutura, bicicleta de duas rodas, ele vai usar, pelo processo de assimilação, ele já tem aquele conhecimento, ele só vai assimilar ao novo objeto, entendeu? A mesma coisa, uma criança que, ele vai dar o exemplo aqui, a crianças que estudam a língua, né? Se você estudou português e inglês, quando você vai estudar um terceiro idioma, você já sabe as estruturas gramaticais, já sabe tudo, então você vai assimilando, fica mais fácil para você aprender um outro idioma, entendeu? Porque você já tem uma estrutura cognitiva, psicológica, de base para você aprender e associar, né, um novo conhecimento. Agora, se essa pessoa que estudou francês, italiano e português, se ela for fazer um curso de matemática, aí a matemática ela já não tem aqueles esquemas básicos, né, para estudar engenharia, para estudar. Então, ela vai precisar criar novas estruturas para poder estudar matemática. Tal, né? Por isso que exige mais, né? Quando a gente vai começar uma aula e um curso, a gente precisa de conhecimentos anteriores, né? Por isso que existem as disciplinas de pré-requisito aqui na faculdade, né? Para você entender aquilo, você precisa de estruturas elementares, de alguns esquemas elementares para poder entender um conteúdo mais complexo, né? Eu não sei se vocês tiveram introdução à psicologia, mas na pedagogia a gente tem. Então, para estudar desenvolvimento e personalidade, que são conteúdos mais densos, teóricos, eles precisam fazer um curso de introdução para dar justamente esses elementos, esses esquemas mentais, para a pessoa poder dar conta do que vai vir. Porque senão não é que ela não vai aprender, mas como são coisas muito novas, ela vai ter um esforço maior, ela vai entrar num estado de desequilíbrio para poder depois se equilibrar. Aí vai precisar ir atrás dos conceitos básicos, dos conceitos chaves, para poder criar uma estrutura básica para poder avançar. Senão não consegue, só finge que está aprendendo. Por isso que eu falo, gente, às vezes a dúvida mais básica
mais básica que vocês têm, pode perguntar, porque ajuda vocês a entender as outras coisas. Às vezes você só precisa daquele conhecimento para agregar nas suas estruturas cognitivas, e aí, depois daquele conhecimento, você passa a entender melhor as coisas, né? Porque você vai criando, você vai assimilando a novos processos. E aí, gente, está tudo bem até aqui? Olha, a criança, pela própria neuro, a Gabi Cristina está perguntando, professor, quem tem maior capacidade de se adaptar às coisas, a criança ou o adulto? Do ponto de vista biológico, a criança, por conta da plasticidade neuronal e de todo o aspecto de desenvolvimento típico dela que está acontecendo, ela consegue se adaptar melhor às mudanças do que uma pessoa já com esquemas mentais, cognitivos fixos. Não, fixo não é uma boa palavra, porque não existe nada fixo, assim. Já consolidados, né? Já amadurecidos, envolve mais. Mas todos somos capazes de nos adaptar ao ambiente, todos. Vocês já assistiram aqueles coisas que passam na TV a cabo, largados e pelados, né? Tem uns programas assim de aventura. No começo as pessoas sofrem, mas o próprio organismo se adapta e você cria novas estruturas para poder dar conta da sua sobrevivência. Para a criança não é que é mais fácil, e é até sofrido. A criança, ela, no desenvolvimento dela, passa durante um período muito curto por muitas transformações, né? Que geram sofrimentos, né? Que geram uma certa ansiedade nelas, né? Eu acho que talvez a maior delas é a passagem da infância para a adolescência. Gera muitas coisas. A gente vai estudar adolescência, vocês vão perceber isso. Mas eu acredito, se a gente puder fazer uma escala, se é que isso é possível, eu acredito que a criança tem mais elementos adaptativos do que um adulto. Mas os dois, tanto a criança quanto o adulto, se adaptam normal, até porque a gente está falando de uma mesma coisa, de um mesmo ente, só que em estágios diferentes. O adulto é a criança adaptada ao meio dela. Então, o adulto que sobreviveu, que está hoje aqui adulto, nós somos uma adaptação às condições históricos-sociais, das nossas aprendizagens, a tudo que a gente viveu da infância. Agora, só porque a gente está adulto, não quer dizer que a gente já parou. Vocês estão estudando, fazendo biologia, vocês estão se desenvolvendo. A gente está aqui, eu estou dando aula para vocês, eu estou me desenvolvendo. Eu estou modificando alguns esquemas, esquemas cognitivos, eu estou assimilando outras coisas. Então, cada experiência nossa com outros seres, com a cultura, com o meio ambiente, é promotora de desenvolvimento. É claro que se deixar uma criança sem orientação, é por isso que a escola é importante, a universidade, porque não é uma coisa naturalista, tipo, ele vai brincar com as outras crianças, ele vai aprender. Ele vai aprender, mas ele pode aprender muito mais rápido e muito mais eficaz se tiver uma mediação de uma pessoa mais experiente, capaz de proporcionar àquela criança desafios para que ela se desenvolva, entendeu? Esse é o papel da pedagogia, dos professores. Os professores têm um conhecimento a mais em certos aspectos, principalmente da disciplina deles, em relação à criança. Então, ele vai apresentando aquele conhecimento e vai estimulando a criança na apreensão desses novos esquemas cognitivos e mentais para dar conta daquele conhecimento. Tem crianças que só de escutar, elas já aprendem, tem crianças que precisam ver, tem crianças que precisam escrever, tem crianças que precisam cheirar. São formas de lidar com a realidade que modificam as estruturas, né? As nossas estruturas cognitivas. Então, por isso que eu falo, vocês perguntam, professor, é para fazer esquema, é para fazer assim, é para fazer assado o trabalho? Eu sempre falo para vocês, façam do jeito que ficar melhor para vocês, porque o meu jeito de assimilar e de me organizar, minhas estruturas psíquicas, é diferente do seu. Então, o que serve para mim, por conta de toda a história que eu tive de relação na minha escolaridade, talvez não serva para você. E se eu dizer para você fazer igualzinho o que eu estou pedindo, não vai ter sentido para você. Então, talvez eu vou desafiar vocês no trabalho final. Aí eu vou desafiar, vou dar um padrão,
E aí vocês vão ter que aplicar todo esse conhecimento nesse padrão. Porque também, se a gente ficar só no que vocês sabem, vocês não se desenvolvem. Então, quando for no final do curso, a gente vai fazer um texto, eu vou estabelecer um padrão para vocês avançarem. E assim a gente, é assim tudo, né? É assim tudo. O Piaget foi fantástico assim, nessa descrição. A Gabi está perguntando aqui, professor, quem tem mais... Ah, tá, já li da Gabi. O Francisco, uma curiosidade. Então, se uma criança vive rodeada de várias pessoas com idiomas diferentes, ela poderá aprender mais fácil os idiomas do que o adulto? Sim, ela vai aprender. Inclusive, aqui vocês que estão na Tríplice Fronteira, a gente convive com o espanhol, com as línguas indígenas também, então a gente está mais apto, por conta dessa convivência diária, a aprender do que outras pessoas de outras localidades, que nunca tiveram contato com a língua. A gente vai na feira, a gente vai aprendendo a assimilar o que eles estão falando, entendeu? A criança, quando tem pais de crianças bilíngues, por exemplo, se você for viajar para os Estados Unidos com seu filho, ou você casar com uma americana, como é que tu vai educar o teu filho? Na língua inglesa ou na língua portuguesa? Aí os especialistas recomendam que na escola, na vida social, eles usem a língua do país. Em casa, eles usem a língua materna. E a criança, com o passar do tempo, dá conta das duas línguas tranquilamente. Entendeu? Agora, o adulto também, eu não gosto assim de estar comparando a criança e o adulto, porque fisicamente, cognitivamente, é muito diferente, entendeu? O adulto já é uma fase mais desenvolvida das capacidades. A criança ela tem muita potência, mas ela também é muito limitada pelas questões físicas e ambientais, assim. Por isso que a gente precisa aprender como ela se desenvolve para estimular, para que elas progridam cada vez mais, entendeu? No seu desenvolvimento. Os estágios, aí o Piaget, a gente aprendeu lá como é que ele vê, como é que ele enxerga todo o trabalho dele, né? Então, o conteúdo, que quem lê Piaget vai ver que ele sempre fala, através do método clínico, do que os pacientes dele falam, entendeu? Do que os filhos dele falavam sobre as coisas. A estrutura, que tem a estrutura biológica e a estrutura psicológica. A gente já aprendeu essa diferença aqui, hoje. E tem também a adaptação, né? Enquanto a função, né? A função, a gente viu sobre a acomodação e a assimilação e acomodação e equilibração. Que são processos que vão se intercalando e vão formando novas estruturas. Né? Agora a gente vai chegar aqui nos famosos estágios do desenvolvimento cognitivo. Né? Gente, mais uma vez, eu sempre vocês vão me ouvir falar disso. Essa questão dos estágios, a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais vocês que vão para a escola. Porque é sempre importante lembrar que, embora o Piaget coloque lá a data, por exemplo, estágio sensório-motor, de 0 a 2 anos, essas datas, gente, não são rígidas. A gente aprendeu na primeira aula que a idade cronológica, ela é apenas um marco para entender as mudanças de comportamento, ela não é fechada, entendeu? Ela é um marco organizador, mas ela não é definitivamente colada nos processos de mudança. Então, podem variar. Então, não façam isso, pelo amor de Deus, de achar assim, que a criança de 0 a 2 anos necessariamente tem que fazer isso, 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 aquilo. Sabe por quê? Porque as crianças que não entrarem dentro desse desenvolvimento esperado, cognitivo, elas vão ser taxadas. E a gente sabe, aprendeu com Piaget, agora, né, que é o nosso primeiro teórico, que depende muito dos estímulos socioambientais, não quer dizer que a criança seja retardada. Né? Por exemplo, uma criança que tem um ambiente pobre de estímulos, a gente pode esperar que na idade pré-operacional ela tenha esse desenvolvimento? Se a gente fechar nisso, a gente vai negar o que o próprio Piaget fala, que a gente tem a estrutura biológica, mas a gente precisa dos estímulos ambientais para desenvolver ela.
E será que todas as crianças vão ter esses estímulos ambientais dentro dessas idades? Então vai variar, entendeu? Então varia. Então, mas, no geral, de forma geral, a partir dos experimentos dele, ele colocou esses estágios dentro dessas idades. Mas na nossa prática aqui em Tabatinga, vocês vão observar se corresponde ou não corresponde. Pode ser para mais um pouquinho ou para menos um pouquinho, tá bom? Mas as crianças geralmente passam por todos esses estágios. Não tem uma criança que saiu do estágio motor e foi para o estágio formal, do nada. É um processo que foi descrito por Piaget, que acontece nessa sequência, mas não necessariamente dentro dessas idades. Há um atraso para mais, um atraso para menos, que está sempre dentro do normal do desenvolvimento. Vamos lá. Então, em linhas gerais, ele vai esquematizar assim. O desenvolvimento intelectual assim. O primeiro estágio do desenvolvimento intelectual é o estágio sensório-motor. O sensório-motor, que vai dos 0 aos 2 anos de idade. O segundo estágio é o pré-operacional, que vem antes do operacional. Vai dos 2 anos de idade aos 6 anos. O terceiro estágio de desenvolvimento cognitivo do Piaget, ele vai de 7 aos 11 anos. E o quarto estágio das operações formais, quer dizer, o terceiro estágio é o estágio das operações concretas, de 7 a 11 anos. E o quarto estágio das operações formais, que aí a partir dos 12 anos para lá, a criança já, pelo que ele falou, pelo que ele explica, né, e defende, as crianças já opera por uma lógica mais formal, e aí já praticamente uma lógica que opera os adultos, entendeu? Então, por isso que não tem estágio depois desse. Tudo bem até aqui, gente? A Gabi está falando aqui que a sobrinha dela tem 3 anos, mas ela desenvolve mais rápido, parece um adulto. Sabe por quê? Se você prestar atenção, uma criança que ela cresce no meio de muitos adultos, ela acaba se comportando, se desenvolvendo em alguns aspectos parecidos com os adultos mais rápido, porque ela tem um estímulo ambiental. Por exemplo, os adultos conversam muito com ela, e os adultos conversam muito entre si, ela tem um estímulo ambiental de ficar mais próxima de um modelo, de um esquema de modelo daquilo que é perto do que os adultos que ela está perto dela, que ela está aprendendo, são. Então, quando você conversa muito, Gabi, com sua sobrinha, e ela observa vocês, ela vai se comportando de uma maneira mais próxima daquilo que, claro, que a partir das capacidades que ela tem, de estrutura biológica também, né? Então, ela é falante, ela sabe se expressar bem, porque ela tem um ambiente estimulador, né? Estimulador. Então, os adultos estimulam muito. As crianças, por exemplo, que são mais velhas, que, que lidam com crianças mais novas, elas tendem a imitar os adultos no cuidado com as crianças, né? Então, elas querem falar explicado, elas querem ser mandonas. Tudo isso são estímulos ambientais que promovem o desenvolvimento. A Ângela Biagio, gente, a Ângela Biagio, ela detalha no livro dela, ela detalha o desenvolvimento sensório-motor por idade, assim, bem miudinho. Então, do 0 a 1 ano. Assim, para explicação hoje não vale a pena. Se vocês tiverem curiosidade, eu sei que vocês estão lendo o texto, tá lá. Eu não vou me deter a explicar esses detalhes, eu vou explicar de uma maneira geral. Para isso, eu vou ler aqui com vocês, eu organizei aqui no slide, mas eu vou ler com vocês desse livrinho aqui, ó.
desse livro aqui. Esse livro aqui está lá na pasta de vocês. Eu vou mandar para vocês, ele é a leitura complementar. Ele é a leitura complementar da nossa aula de hoje. Lá na página 63, ele vai falar dos estágios. Aqui, a Davis, a Rafa Paul e o Fiore, o Wagner Fiore, eles escreveram de uma forma mais resumida. Como vocês não são pedagogos, nem psicólogos, assim, ficar se detendo às subfases não é interessante agora, mas se vocês tiverem curiosidade, o material está aí para vocês aprofundarem, tá? Então, o que compreende o estágio sensório-motor, né? Ela representa que ela vai aí do zero, do nascimento, até ali os 24 meses, né? Até os 2 anos de idade. Ele representa a conquista através da percepção e dos movimentos de todo o universo prático acerca da criança. Isto é, a formação de esquemas sensoriais motores irá permitir ao bebê a organização inicial dos estímulos ambientais, permitindo que, ao final do período, ele tenha condições de lidar, embora de forma rudimentar, com a maioria das situações que lhe são apresentadas. Vocês sabem que o bebê é muito sensório, né? Sensorial, né? Ao toque. Então, esse período marca, até os 2 anos de idade, marca essa exploração do bebê com a mãe, essa exploração do bebê com o mundo externo, porque para o bebê, gente, ele não sabe que ele é separado do seu ambiente. Imagine assim, que um bebê, ele está na barriga com a mãe, ele não sabe nem se saiu, quem ele é, ele não sabe nem quem é o outro e quem é ele. Através desse toque da mãe, dessa percepção, dessa conversa, ele vai construindo essa percepção do eu e daqueles que não são eu. Porque na fantasia infantil, ele acredita que a mãe é uma extensão dele mesmo, entendeu? A mãe, o seio da mãe é uma extensão do corpo dele. Ele não tem essa noção de fora e de dentro, entendeu? Então, assim, o bebê sofre o desamparo, né? Lá na barriga tinha tudo. Então, ele vai sofrer o desamparo, ele vai ter que se adaptar, fazer um movimento adaptativo, que a gente foi aprendendo, né? Criar novos esquemas. Então, na relação com a mãe, ele vai criando novos, e com a mãe, com as pessoas que cuidam, na verdade, eu falo mãe, gente, mas é pai, é vó, é quem está cuidando da criança. Assistente social, quem está cuidando da criança. Nessa relação com o outro, com essa outra pessoa, ela vai se diferenciando, né? Ela vai se percebendo. No ponto de partida da evolução mental, não existe certamente nenhuma diferenciação entre eu e o mundo exterior. Isso é, as impressões vividas e percebidas não são relacionadas nem à consciência pessoal sentida, como eu, nem ao objeto concebido como objetos exteriores. São simplesmente dados em blocos indissociados, ou como que expostos sobre o mesmo plano, que não é nem interno nem externo, mas no meio do caminho entre esses 2 polos. É isso que eu estava falando para vocês, a criança não tem essa divisão do que é eu, do que é do outro. Esse limite, gente, da compreensão do ego é dado pelos cuidadores e pela ação dele no mundo, né? No mundo. Eu estou pegando aqui algumas partes desse livro que eu estou dando para vocês para falar, tá? Então, é uma fase, essa fase de sensório motor, até os 2 anos, é uma fase que a criança vai começar a desenvolver a sua percepção da sua imagem corporal. Por isso é muito importante, quem tem filho, bebê, de vez em quando pegar ele, fazer massagem no pé, bota óleo, faz massagem no corpo dele todinho, nas mãozinhas, no pezinho, entendeu? Vai delimitando, vai falando, conversando. É bom sempre conversar com o bebê. Converse, não precisa falar a voz de criancinha, não. Converse com o bebê, fale com ele. Tudo isso são estímulos ambientais que vão fazendo com que ele vá se desenvolvendo estruturas cognitivas para poder se relacionar com o mundo, né? Para Piaget, esse processo, né, de desenvolvimento, ele é um processo integrado. Gente, às vezes a gente divide aqui para falar para vocês entenderem cada etapinha, mas tudo isso é integrado. A gente nunca deve separar a emoção do social e do intelectual.
entendeu? Porque a gente fala assim, desenvolvimento socioambiental, desenvolvimento afetivo, desenvolvimento intelectual. A gente separa assim para entender melhor as partes, mas na realidade eles são todos misturados, eles são integrados, tá bom? A criança ainda nesse período, até os 2 anos de idade, ela está trabalhando ativamente para formar uma noção de eu, né? De se distinguir como objeto dos demais objetos no exterior, e de se colocar em relação a ele. Então, esse período precoce aí é o período da definição do eu. A criança, ela vai conquistando alguns comportamentos que lhe permitem dar uma organização à realidade. Ela vai, com aqueles exemplos, lembra que eu falei lá no começo? Do dedo, a criança vai pegando nas coisas, ela vai tentando organizar a realidade para conquistar de permanência substancial quadros sensoriais, né? Que será obtida pela aquisição da noção de objeto aos 9 meses de idade, e que permitirá à criança a concepção de um mundo estável, onde a existência dos objetos é independente da sua percepção imediata. É porque, gente, aos 9 meses de idade, por exemplo, se você colocar em torno de 9 meses de idade, né, por volta ali, um objeto na frente dela e, de repente, esconder alguma coisa em cima, tudo que, para a criança, no comportamento da criança, tudo que desaparece não existe mais. Ela não tem essa noção de que tem alguma coisa em cima daquilo e desapareceu. Para ele não existe mais, deixou de existir. Ela ainda não tem esquemas psicológicos para dar conta de dizer que não está na sua vista, mas que ainda existe. Né? Que ela não está vendo porque está encoberto, mas que ainda existe. No final desse período, né, que vai até os 2 anos, embora a criança permaneça bastante egocêntrica, autocentrada em seu entendimento da realidade, já terá realizado uma boa caminhada no sentido do conhecimento e da adaptação à realidade. Ele vai tratar uma categoria que é muito importante, que inclusive vai permanecer no período pré-operacional um pouco, que é a questão do egocentrismo infantil. O que é o egocentrismo infantil? O senhor rei é a criança, né? A criança se sente que ela é única, porque ela é fonte de todo cuidado e de toda atenção. Ela não está se distinguindo o eu do outro, então ela acha que tudo é ela, tudo está próximo dela e para servir a ela, segundo Piaget. Então a criança se torna egoísta, é um egocentrismo. Tanto é que você percebe isso com crianças pequenas, quando elas vão brincar, elas mordem as outras, ela pega tudo para ela, tudo é dela, a mãe é dela, o pai é dela, os brinquedos são dela, ela não consegue, esse outro é assustador para ela, entendeu? Ela não consegue diferenciar que esse outro também tem vontade, tem limites, entendeu? Então é uma fase difícil para a criança, ela se torna muito egocêntrica, autocentrada. Ela brinca sozinha, às vezes falando sozinha consigo mesmo. Que mais? Tem comportamentos que ele vai chamar de egocêntricos, né? As crianças não partem para o social, assim, de cara. Elas começam um fortalecimento do seu ego de uma maneira muito, muito, muito egocêntrica. Mas, a gente não pode julgar de uma forma moral, tá? É uma etapa do desenvolvimento. A criança precisa fazer isso para poder se diferenciar. Ela precisa saber quem é ela, o que é dela, mesmo que você diga não, e aí ela vai ter embates com outras crianças e com a cultura, mas ela precisa passar por isso para poder ir delimitando as possibilidades dela, né? Vamos lá, gente. Piaget é puxado, né? Que horas tem? 10h30. Vamos ver se a gente termina pelo menos 11 horas. Aí o período... Aí aqui eu coloquei assim, a presença da inteligência, mas não do pensamento. Eu discordo disso porque eu faço uma leitura de Vygotsky, mas Piaget afirma, né? Então, é isso que ele afirma. Quando a gente aprender Vygotsky, a gente vai aprender o que o Vygotsky afirma. Do 0 aos 2 anos de idade, né? A inteligência, né? A solução de um problema novo, a coordenação de meio para atingir um fim. Então,
Se a mamadeira da criança cai um pouco mais à frente, ela sabe que se ela empurrar o lençolzinho, a mamadeira volta, se ela puxar o lençolzinho, a mamadeira vai voltar. Então, ela já está através daquele processo. Crises, crise, acomodação, assimilação e crise, né? Criança entra em crise porque ela está dentro de uma situação desafiadora, aí ela vai criar um novo esquema para dar conta daquele desafio, e a partir daí ela vai usar os esquemas antecessores desse novo esquema para dar conta de fazer qualquer outra coisa. Então, esses esquemas psicológicos mentais vão sempre se complexificando na medida que há um enriquecimento ambiental, que há o estímulo ambiental para a criança. Por isso que é importante, gente, a gente botar as crianças, desafiar as crianças com coisas que sejam estimulantes. Deixar a criança só na televisão, parada ali assistindo, causa atraso no desenvolvimento cognitivo da criança. O pensamento, a inteligência dentro dela é interiorizada e ela só se apoia pelo simbolismo, né? Ela vai aprender também nessa fase o simbolismo, o que uma palavra significa, né? Que quando a mãe fala aquela determinada palavra significa aquilo, ela vai começar a pensar também por meio do simbolismo. E a balbuciar, a criança também começa a falar as primeiras palavras, né, como signos. O pré-operatório, gente, vai dos 2 aos 8 anos, aos 7, 8 anos, tá? Vai aumentar o aumento da função simbólica no período pré-operatório, a função simbólica de pensar por meio dos símbolos, vai se intensificar, vai se consolidar até entre os 2 e 8 anos de idade, então ele vai saber o significado das coisas, né, que uma coisa significa isso, outra coisa significa outra coisa. E ele vai começar também, na criança, a realizar no plano da representação na cabeça aquilo que foi construído anteriormente. Então, se você fizer uma coisa, um experimento com ele, uma atividade, ele vai no plano da representação, depois que você tirar aquele material, ele consegue reproduzir aquilo conforme você explicou anteriormente, entendeu? O alcance do pensamento irá aumentar, né, mais lenta e gradualmente, a criança continuar bastante egocêntrica, né, ela continua egocêntrica, e presa às ações dela. Né? Egocêntrica, pois devido à ausência de esquemas conceituais e de lógica, o pensamento dela será caracterizado por uma tendência lúdica, por uma mistura de realidade com a fantasia, o que determinará uma percepção muito distorcida da realidade. E essa distorção se dará justamente em função dessas limitações. Ele está explicando aqui por que a criança vai ser egocêntrica nessa fase, né? Ela não tem um pensamento formal, né? Um pensamento lógico formal para dar conta de explicar. Ela está muito ali colada na realidade, que ela vai misturar as brincadeiras que ela tem, a experiência que ela tem individual com seus pares, né, de cuidado, com suas fantasias egoístas também, né? Com o tempo ela vai se desenvolvendo, ela vai representando isso de uma outra forma, né? Ela vai conhecendo o significado, ela vai se apropriando da linguagem, conhecendo o significado das palavras, conhecendo também as determinações da cultura, né? É na idade escolar que ela vai entrar aqui, aos 6, 7 anos de idade, que ela vai ser um momento duro, né, para a criança que ela é egocêntrica, né? Porque ela vai ver, ela começa a perceber que ela não é o centro do mundo, que existem outras crianças que também demandam amor, que também demandam atenção da professora, e isso vai gerar uma crise na criança, que ela vai ter que se adaptar à convivência social mais ampla, né, na escola. Então, marca um pouco o final dessa fase, o período pré-operacional, marca um pouco a entrada na idade escolar, né, quando a criança entra na escola. Quem já trabalhou em escola sabe, é uma mordedeira para lá, é um choro para cá, um puxa a lancheira do outro, e é choro, grita. Mas aí, nessa, nessa interação,
com os outros, com as outras crianças, eles vão desenvolver novos esquemas e vão partir para cima, entendeu? E vão desenvolver, e vão se adaptando. A fase pré-operacional, o pré-operatório, né, que a gente está estudando, para até os 7, 8 anos, é considerado uma transição também no aspecto de linguagem, pois observamos com frequência a criança falando sozinha, enquanto brinca ou realiza uma atividade qualquer, um monólogo. A criança fala o que está fazendo. Exemplo, enquanto come, diz neném papa. Enquanto brinca, o carrinho vai para a garagem. A boneca está com frio e vou trocar sua roupa. Estou fazendo bolo de chocolate. Essa verbalização que acompanha a ação pode ser entendida como um treino dos esquemas verbais recém-adquiridos e como uma passagem gradual do pensamento explícito motor para um pensamento interiorizado. Então, a criança vai se apropriando dos símbolos linguísticos, ela vai trabalhando aquilo na brincadeira, mas uma fala egocêntrica, numa fala sozinha. Vocês já viram crianças fazendo isso? Ela fica ali falando, brincando e falando, né? E a gente diz que ela está fazendo uma passagem gradual, né? Das competências verbais que ela vai adquirindo com os pais. Ela vai ali atualizando na brincadeira e aprendendo através daquela brincadeira e da sua fantasia, né? Ela vai... E aí ela vai interiorizando esse pensamento. Primeiro ela fala, né? Ela fala, a criança brinca e fala sozinha, assim. Depois ela não precisa mais, com o desenvolvimento, ela não precisa mais falar sozinha. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão aí ainda? Débora, Francisco, Thales. Gabi. Vão anotando aí o que vocês estão achando interessante para botar lá na evidência de vocês, tá? A gente já está concluindo. Agora a gente vai para o período pré-operatório. Não, para o período das operações concretas, né? No período das operações concretas, é praticamente a idade em que se inicia a frequência da idade escolar, né? Que as crianças já estão na escola, né? Elas vão ter grandes aquisições, né? Na escola elas vão desenvolver muito, né? Observa também nessa idade, entre os 7 até os 12 anos, que a criança ela vai diminuindo o egocentrismo dela, né? Ela é egocêntrica e aí ela vai acabando mais com isso, ela vai diminuindo o seu egocentrismo, né? Isso se dá em função da capacidade agora adquirida de formulação de esquemas conceituais, de esquemas mentais verdadeiros. A realidade passará a ser estruturada pela razão e não mais pela assimilação egocêntrica, como ocorria na fase anterior. Por isso que a criança, quando vai para a escola, ela passa a não ser mais tão egocêntrica, porque ela vai formulando esquemas para dar conta de explicar a realidade, assim, de se diferenciar dos outros, né? A criança ela terá um conhecimento real, correto e adequado dos objetos e das situações da realidade externa, né? Ela desenvolve, assim, os esquemas conceituais, né? Isso é um computador, aquela é minha professora, não é minha mãe, aquele dali são os meus amigos, não são meus irmãos. Ela vai tendo um conceito, ela vai conceituando e vai lidando melhor com essa nova estrutura cognitiva, né? Então, ela não consegue mais trabalhar isso no plano é meu, não é meu, assim, na defensiva egocêntrica, ela já consegue trabalhar com operações mentais para poder entender as circunstâncias, entendeu? Você está conseguindo entender, Francisca? Se eu souber, a gente pensa logo nos sobrinhos. É bom fazer esse exercício, você ir associando com alguém que você conhece, seu irmão, o seu sobrinho. Obrigado, Thales. Qualquer coisa que vocês tiverem aqui de dúvida, vão falando aí, tá? Senão eu vou embora. Então, a criança vai deixando de ser mais egoísta, né?
nessa fase aqui das operações concretas, porque ela não precisa mais ser assim. Assim, a tendência lúdica, a tendência que a criança tem de brincar do pensamento, típica da idade anterior, quando o real e o fantástico se misturam nas explicações fornecidas pelas crianças, será substituído por uma atitude crítica. A criança já não faz aquela, nessa idade, já não faz mais aquelas explicações fantasiosas, né? Misturando a realidade com a fantasia, criando histórias, né? Nessa fase ela já não faz isso porque ela já vai pensar por operações críticas, né? De separar as coisas. Ela vai saber o que é a imaginação e o que é a realidade. Ela vai trabalhar com esquemas conceituais, né? Vai desenvolver esquemas conceituais da realidade. A criança, ela nessa fase de idade, ela não vai tolerar contradições no seu pensamento, ou entre o pensamento e a ação como antes, mas sim irá sentir necessidade de explicar logicamente suas ideias e suas ações. A criança às vezes é contraditória, né? Quando pergunta por que é assim, não é assado, ela fala porque sim, ou então ela cria uma explicação fantasiosa, né? Nessa fase eles não vão mais se conseguir fazer isso, entendeu? Eles vão querer dar uma explicação lógica para isso. E as crianças na fase anterior também perguntam muito por quê, né? Porque elas estão assimilando, né? Por quê? Por quê? Na fase anterior elas estão assimilando esquemas conceituais, né? As ações físicas, né, típicas da inteligência social sensorial motora e ainda necessárias na fase pré-operacional, passam a ser internalizadas e passam a ocorrer mentalmente. Daí o nome dado à fase, operações concretas, né? Se oferecermos a uma criança pré-operacional uma série de varetas, cada uma delas com um tamanho diferente, para serem colocadas em ordem de altura, o procedimento será o de tomar as varetas duas a duas e, através de comparações sucessivas, chegar à formação de séries, né? Vai colocando duas e duas e chegar numa série. Isso demonstra que a criança foi capaz de solucionar o problema proposto, mas que precisa, para tanto, realizar uma ação física. Se a mesma solicitação for feita a uma criança operacional concreta, o procedimento será diferente. A criança irá olhar para as varetas, solucionar mentalmente o problema e realizar imediatamente a sequência de tamanhos. A operação que antes levava alguns minutos, agora é resolvida em questões de segundos. Então, a criança, antes do sensório motor e do período pré-operacional, ela precisa da experiência, pegar, ela precisa fazer, ela está experimentando no concreto, né? Por isso que quando a gente vai para a sala de aula, a gente dá aula para crianças pequenas, a gente precisa usar coisas concretas para ela, entendeu? Senão ela não consegue fazer os esquemas mentais. Então ela trabalha muito no concreto. Já a criança nessa fase das operações concretas, da fase mais formal, gente, vou mudar aqui de lugar que o computador vai descarregar. Só um minutinho. Pronto, gente, desculpa, que quando esse computador começa avisa que vai descarregar, ele descarrega super rápido. Vou só ligar a luz aqui dessa sala. Vamos lá. Então, a criança, quando a gente aprendeu isso com Piaget, assim, na escola, né? Que a criança precisa de materiais tocar, ela precisa experimentar, ela precisa interagir no ambiente para poder formular seu esquema. Mas lá no período de operações concretas, a partir dos 8 anos, 7, 8 até os 12, ela já vai operar sem precisar, ela vai operar por estruturas e conceitos, esquemas mentais, né? Conceituais.
Então, essas operações mentais em transformações reversíveis... Ah, não, esse daqui não... Em relação à linguagem, nessa fase, assim, a criança de 8 a 12 anos, em relação à linguagem, tem um acentuado declínio da linguagem egocêntrica, né, e vai desaparecer lá para os 12 anos, já desaparece mais, a criança já não é tão mais egocêntrica. Isso significa que no início da fase, em torno de 7 anos, ainda podemos observar eventuais manifestações de egocentrismo na linguagem. Isso não mais vai ocorrer nos outros anos, né? Quando então nós vamos poder dizer que essa linguagem já será totalmente socializada. É como se no começo do desenvolvimento a criança falasse só para ela mesma, entendeu? Ela ficava ali falando coisas e interagindo com o mundo como se ela estivesse falando só para ela mesma. Ao final desse período que a gente está falando, a criança já vai falar mais para o outro, se sair para fora, ela não vai ser mais tão egocêntrica. Ela vai aprender a se comunicar melhor. E com o outro, ela vai socializar o seu pensamento. Quanto ao desenvolvimento social, nessa fase assim das operações concretas, né, que não só paralelamente ao intelectual, mas que constituem dos seus fatores motivadores, um dos seus... Cadê, gente? Mas se constitui num dos seus fatores motivadores. Poderemos observar também progressos significativos. Ocorrerá a diminuição do egocentrismo social e a criança terá a capacidade de perceber que as outras pessoas têm pensamentos, sentimentos, necessidades diferentes dos seus. Aquilo que eu falei para vocês, né? Isso levará ao desenvolvimento de uma interação social mais genuína e mais efetiva, tanto com seus pares como com seus próprios adultos. Pela flexibilidade mental que está até agora adquirindo, passará a entender regras do jogo, isso modificará em parte as brincadeiras preferidas. Pois na idade pré-escolar, em função das limitações já citadas, esses jogos não eram compreendidos pela criança. A criança, na idade pré-operacional, ela tem dificuldade de lidar com jogos que têm regras, entendeu? Vocês já viram isso? A criança vai brincar, vamos brincar aqui, o jogo tem regra. Ela, não, eu quero esse. Ela de respeitar a regra e acaba fazendo aquilo que ela quer. Nessa idade, já quando ela opera por operações de conceito, né, esquemas conceituais, ela consegue mais lidar com o outro, com as regras, isso é muito importante. Eu acho que a escola também ajuda muito a isso. É isso, gente. Alguma dúvida até aqui? Não? Aí a gente vem para a quarta e último estágio do desenvolvimento, que é o desenvolvimento das operações formais. O desenvolvimento das operações formais já é após os 12 anos, né? Após os 12 anos, e aí continua estabelecido pela vida adulta, né? Se não houver nenhum tipo de comprometimento neurológico da pessoa, né? Se no período das operações concretas a inteligência da criança se manifesta por progressos notáveis, apresenta, por outro lado, ainda algumas limitações. Talvez a principal dela, que está implícita no próprio nome, relaciona-se ao fato de que tanto os esquemas conceituais como as operações mentais realizadas se referem a objetos ou situações que existem concretamente na realidade. Na adolescência, essa limitação deixa de existir e o sujeito será então capaz de formar esquemas conceituais abstratos, uma capacidade maior de abstração. Conceituar termos como amor, fantasia, justiça, esquema, democracia, né? E realizar com eles operações mentais que seguem os princípios da lógica formal, o que lhe dará, sem dúvida, uma riqueza imensa em termos de conteúdo e de flexibilidade do pensamento. Com isso, adquire a capacidade para criticar os sistemas sociais e propor novos códigos de conduta. Aqui na cidade a gente percebe que
os pais já começam a ficar nervosos porque as crianças começam a questionar, né, a partir dos 2 anos, falar, já está entrando na pré-adolescência, está questionando os valores, é porque a criança já começa a ter uma abstração maior para entender alguns conceitos, algumas coisas que não estão aqui na concretude, não são objetos concretos, né, como o amor, a devoção, a democracia, a justiça. Então, ela tem já elementos para entender esses conceitos abstratos, né? Então, com isso, ela vai começar a criticar os sistemas sociais, a propor novos códigos de conduta, discute os valores morais de seus pais e constrói os seus próprios, adquirindo, portanto, uma autonomia. É a fase que vai começar a discordar dos pais, a dizer não, mas com argumentos mais consistentes, né? Torna-se capaz de aceitar suposições pelo gosto da discussão. Faz sucessão de hipóteses que expressa em proposições para depois testá-la. Procura propriedades gerais que permitam dar definições exaustivas, declara leis gerais e vê significação comum em material verbal. Os seus conceitos espaciais podem ir além do tangível finito e conhecido para conceber o infinito, grande e infinitamente pequeno. Torna-se consciente do seu próprio pensamento, refletindo sobre ele a fim de oferecer justificações lógicas para os julgamentos que faz. Lida com as relações entre relações. Essas e outras aquisições são responsáveis em grande parte pelas mudanças que ocorrem em todo o comportamento do adolescente, ajudando inclusive no que considera a problemática básica do adolescente, qual seja a busca da identidade e da autonomia. Vocês percebem que quando a criança, pela lógica aqui do Piaget, quando a criança ela a partir do momento que ela tem, que ela opera por operações formais, a partir dos 12 anos de idade, ela começa a se diferenciar. Algumas crianças não querem mais andar com os pais, começam a questionar as regras do pai, se identificar com outros grupos. Ela busca a sua autonomia, ela se percebe como diferente dos outros e quer buscar essa identidade dela. Né? Ela quer buscar a identidade dela, ela não quer ser só filha. Né? Quem eu sou? Né? E começa vários questionamentos que são típicos da adolescência. E a gente vai estudar adolescência depois, viu? Do ponto de vista piagetiano, podemos dizer que, ao adquirir as capacidades mencionadas, o indivíduo assumiu sua forma final de equilíbrio. E é justamente em função dessas possibilidades mentais que Piaget chegou a conceber uma coisa tão complexa que nós temos condição de entendê-la. Isso porque, entre outras aquisições típicas do pensamento lógico formal, figura a possibilidade tanto de conceber como de entender doutrinas filosóficas e teorias científicas. Então, de maneira geral, as operações formais se caracterizam, a partir de 12 anos, pela lógica do discurso, o raciocínio pelos enunciados verbais, raciocinar sob o ponto de vista do outro, o raciocínio hipotético dedutivo, a construção do conhecimento ocorre quando acontecem alterações físicas ou mentais sobre objetos que provocam desequilíbrio. Então é isso. A gente viu aí o desenvolvimento desde do zero ano, segundo Piaget, até a adolescência, até a partir dos 12 anos, que a gente entra nas operações formais, né? E essa operação formal, essa capacidade de operar de maneira formal, com categorias que não estão na realidade, mas que eu posso abstraí-las, tendo domínio total do meu pensamento, dos esquemas que eu desenvolvi a partir das fases anteriores, é que a gente vai levar para a vida adulta. E aí, de hoje. Dúvidas? Dúvidas, preciso do feedback de vocês. Se foi tudo bem, se não foi. Me ajudem a ser um professor melhor. Ficou alguma dúvida, Francisco? Em algum ponto?
Obrigado, Gabi. Obrigado, Francisco. Débora. Alguma dúvida, Débora? Gente, eu queria falar com vocês, já que não tem dúvida, sobre o roteiro de estudos, né? Sobre nossas atividades. Essa parte da teoria, ela é muito pesada, vocês viram, né? Não dá para explicar, por exemplo, a gente tem três escolas, digamos assim, a de Piaget, a de Freud e a da aprendizagem social. Pedagogicamente, não é legal, tipo assim, eu terminar Piaget e já começar Freud. Eu vou dar essa semana para vocês refletirem, escreverem no caderninho de vocês de anotação o que vocês aprenderam da aula de hoje sobre Piaget. E começar a ler o capítulo 4, que é de Freud, se eu não me engano. Freud. E ler o capítulo 2 desse daqui, ó. Capítulo 2 desse, tá lá na pasta de vocês. Que também vai falar de Freud, da psicanálise. Não esqueçam de anotar no caderno de vocês de Piaget, capítulo 3. E não esqueçam de ler também, para a próxima aula, o capítulo 2 desse livro que eu mostrei para vocês e o capítulo 4 do livro da Biagio, né? E vão anotando no caderno de vocês, colocando data e anotando. Quando a gente estudar a terceira teoria, que é a teoria da aprendizagem social, eu vou dizer assim, gente, acabamos o conteúdo das três teorias, semana que... Aí eu vou dar o prazo, vou dizer, tal dia me entregue as evidências. Eu não quero uma evidência por cada teórico, tá? Eu quero a evidência das três correntes teóricas, das principais. Então, vamos fazendo. Por exemplo, hoje a gente estudou Piaget, vocês já devem ter a anotação de vocês no caderno de vocês sobre Piaget. Não me mandem agora, deixa aí anotado. Próxima aula, vamos falar de Freud, psicanálise. Põe tudo anotado aí no caderno de vocês, o que vocês estão entendendo, os conceitos, fazendo seus esquemas, da melhor maneira que vocês conseguirem. Terceira aula, próxima aula, vamos falar sobre a teoria da aprendizagem social. Mesma coisa. Nessa terceira e última aula, né, da teoria, eu vou marcar a data. Geralmente eu vou dar uma semana para vocês. E aí vocês vão só fazer o seguinte, tirar foto e mandar para a minha atividade 1.2, tá bom? Para eu lançar para vocês. E é isso, gente. Então, bons estudos para vocês, tá? Eu vou mandar a apresentação. Já vou fazer. Eu vou mandar a apresentação. Eu estou terminando aqui. Eu vou mandar para vocês a apresentação desse que eu passei hoje aqui, que é do texto da Angela Biagio, Psicologia do Desenvolvimento. Eu vou fazer ele em PDF e mandar lá no grupo, se vocês tiverem dúvida, para lerem lá. E tá tudo lá, tá tudo no Google Classroom. Já vou mandar também aqui já o livro para a próxima aula, para vocês lerem, mas já está lá também na pasta, mas eu vou mandar porque pode ser que alguém não tenha. Tá bom? Boa tarde para vocês. E se cuidem, viu? Se cuidem, não vão ficar doentes, não, pelo amor de Deus. Tchau.